Olá, bem-vindo a mais um vídeo da APWin e no vídeo de hoje nós vamos olhar para as estatísticas de 3 de maio, para as principais tendências que o site da APWin nos dá de forma totalmente gratuita e perceber se há alguma coisa com valor esperado positivo que nós podemos utilizar nas nossas apostas. Mais uma vez relembro, se isto é um tipo de conteúdo que tu gostas, deixa um gosto no vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações para seres informado ou informada de cada vez que nós lançamos novo conteúdo. Seja a falar sobre apostas, eventualmente dicas de apostas com base em estatísticas, como hoje, ou, como foi o caso do sábado, um conteúdo onde nós explicamos os impostos em Portugal, se tu tens que pagar ou não, se tiveres que pagar, como é que tu pagas esses impostos e, entre outras coisas, porque é que as odds são tão baixas nas casas licenciadas em Portugal. Mas por isso, e sem mais demoras, vamos ao conteúdo que realmente interessa e nós hoje vamos falar de 4 jogos, que não são os 4 jogos mais populares que vão acontecer no dia de hoje, mas nós temos que ser capazes de perceber o que é que nós queremos. Queremos usar as estatísticas a nosso favor ou queremos apostar naquilo que são os jogos mais populares do dia de hoje? Relembro, para tu veres as tendências, tu podes ir a apwin.com, clicas lá em cima em tendências e tu vais ver todas as principais tendências que acontecem no dia de hoje, já tudo portanto, a mostrar e só tens que clicar num jogo para ires a esse determinado jogo, ok? Mas, portanto, e sem mais demoras, nós vamos falar do resumo. A aposta do Porto, handicap -1 na sexta-feira, foi devolvida no tempo de compensação. A aposta do Minsk foi perdida. O Lugo, empate anula a aposta, foi devolvida também no tempo de compensação, penso que aos 97 minutos. O Shamrock foi ganha, e isto é a vantagem de apostar com odds mais altas. Só precisamos de ter uma aposta ganha para, do resto de todas as apostas, nós não termos saído com prejuízo nenhum, continuamos com mais 2,18 unidades daquilo que nós fomos partilhando aqui com base em estatísticas. Começando pelo jogo número 1, nós temos o Shamrock Rovers que vai receber o Waterford. O Shamrock não perde há 30 encontros, ganhou os últimos 5. No frente a frente ganhou os últimos 8 jogos entre as equipas, não perde há 9 encontros e, portanto, temos uma série de dados que são bastante interessantes e que nós podemos utilizar. Olhando aqui, nós vemos também que são duas equipas numa forma completamente distinta e que, por isso, são duas equipas eventualmente com valores diferentes e com possibilidade de ganhar diferentes no dia de hoje. Com isso em mente, nós olhamos para hoje para o Shamrock ganhar ao intervalo, mas com um handicap menos 0,75 a 1,85. O que é que isto significa? Significa que se o Shamrock ganhar ao intervalo, a tua aposta é ganha na metade. Se ganhar por 2 ou mais golos, é ganha na totalidade. A aposta é perdida apenas se o Shamrock Rovers não sair para o intervalo a ganhar no seu encontro contra o Waterford. O segundo jogo que nós temos é o Steaua de Bucareste, que recebe o Cluj, e temos algumas tendências aqui. O frente a frente tem tido menos de 1,5 golos ao intervalo nos últimos 17 jogos. O Steaua tem também tido menos de 1,5 golos ao intervalo nos últimos 19 jogos. Nós podemos olhar aqui alguns dados e uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, são os dados das equipas a nível de golos marcados e golos sofridos na primeira parte da Liga da Roménia, sobretudo na fase regular, que foi a fase que nós ultrapassamos recentemente. Por exemplo, o Steaua de Bucareste, em 17 jogos em casa, tem apenas um total de 20 golos na primeira parte, ou seja, ligeiramente acima de um golo por jogo. E não é a segunda parte que eu quero primeira parte, os dados fora, para percebermos onde é que está o Cluj nisso também e para nós percebermos se é uma aposta que tem eventualmente valor ou não. Nós organizamos por golos, nós temos que em 16 jogos fora do Cluj, nós temos 10 golos marcados e 4 golos sofridos, uma média de 14, ou seja, 14 golos no total em 16 jogos, mas claro, sempre que uma equipa como o Cluj vai jogar a uma equipa mais fraca, visitar eventualmente uma equipa mais fraca, há mais tendência a ter golos do que num jogo em teoria mais equilibrado, que vai ser esta visita ao Steaua de Bucareste. Temos o terceiro jogo, que é o Slavia de Sofia contra o Montana, isto para a Primeira Liga da Bulgária. Eu dei uma vista geral ao jogo, não houve nada que me chamasse a atenção, a linha de cantos parece estar bem ajustada e, como tal, aquilo que eu decidi é que não há
grande valor e, sobretudo, eu não tenho a informação necessária para, eventualmente, aconselhar, recomendar, fazer uma aposta neste encontro e, como tal, é um jogo que eu vou passar, mas pode ser interessante. O Slavia é dado como favorito, mas como eu disse, não domino nem de perto nem de longe a Liga da Bulgária, como tal, o grande conselho que eu posso dar aqui é deixa passar a oportunidade, porque nem tudo são oportunidades. E depois nós temos o Gaziantep, que recebe o Sivasspor. São duas equipas surpresa nesta Liga da Turquia. Temos aqui uma série de tendências, sobretudo o Sivasspor, que não perdeu nos últimos 15 encontros. Nós podemos ver que fora a equipa tem uma média de 1,61 pontos por jogo, mas o Gaziantep tem uma média de 2 pontos por jogo, ou seja, são duas equipas em boa forma que se enfrentam. Uma média de 1,83 golos marcados em casa para o Gaziantep, uma média de 1,78 marcados fora e 1,50 marcados sofridos fora para o Sivasspor. Isto dá-nos a ideia que pode ser um jogo com alguns golos de uma ou de outra equipa. Se nós olharmos aos jogos do Gaziantep em casa, nós vemos que marcou sempre 2 golos. Se nós formos ver os jogos do Sivasspor fora, vemos que sofreu sempre golos, uma vez um golo, 3 vezes 2 golos e uma vez contra o Göztepe sofreu 3 golos. E uma coisa que me chama a atenção são estes 1,83 golos marcados. Ficou em branco contra o Antalyaspor. Já o Sivasspor ficou em branco contra o Rizespor. Nós vamos ver a classificação da Liga da Turquia. Para isso, relembro, tu só tens que chegar aqui e clicar na competição da Liga. Nós vamos tentar fazer isso mais visível para tu conseguires clicar e perceber imediatamente que aquilo é um botão que te pode dar informação relevante. Vamos tentar fazer isso no futuro próximo. Mas, portanto, nós temos o sétimo, vai visitar o oitavo, 54 pontos. Se ganhar, pode chegar ao quinto lugar do Alanyaspor. Já o Sivasspor, se ganhar, vai ultrapassar o Alanyaspor. Coisa que me chama a atenção, golos marcados, antes de mais, em casa, nós temos que o Gaziantep é a quarta melhor equipa em casa e é uma equipa que tem 33 golos marcados em 18 encontros em casa. Já o Sivasspor é uma equipa que tem 29 pontos fora e é uma equipa que tem, entre outras coisas, 32 golos marcados, 27 golos sofridos. É uma defesa que tem sofrido quase 1,5 golo por jogo a jogar fora de portas. O que é que eu quero ou quero tentar explicar com isto, que pode ter algum valor, é o seguinte: uma equipa é claramente boa fora, uma equipa com tendência a golos fora, mas o Gaziantep tem 2 pontos por jogo contra 1,61, tem 33 golos marcados, já o Sivasspor tem 27 golos sofridos. Neste momento, o acima de um gol do Gaziantep está a 1,78, parece ter valor com base nas estatísticas, até porque a aposta só é perdida se o Gaziantep ficar em branco e, como nós vimos, tanto uma como outra equipa, tanto o Gaziantep em casa tem tendência a marcar sempre. Destes últimos jogos que nós temos aqui, só com o Antalyaspor não marcou. E o Sivasspor tem tendência também a sofrer golos, apenas com o Rizespor não sofreu golos fora de portas, ok? Portanto, é com isto que fica fechado este vídeo. Vamos às apostas, vamos perceber se realmente as estatísticas estão do nosso lado. Têm estado e podiam estar ainda mais se estas apostas tivessem acabado aos 90 minutos e não aos 90 mais qualquer coisa. Teríamos mais 2 greens ali, mas faz parte. Diz-me se concordas ou não, se é um tipo de conteúdo que tu gostas, relembro, deixa um gosto no vídeo, subscreve o canal. Se precisares de alguma ajuda, diz-me. Eu tenho ajudado bastantes utilizadores da APWin e é tudo do meu lado. Obrigado por estejas desse lado, obrigado por confiares na minha palavra e um abraço e boas apostas.